Cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia, por mais um dia estarmos aqui no nosso propósito, buscando a sabedoria de Deus. Hoje é o 27º dia do nosso propósito. Nós estamos finalizando, louvado seja o nome do Senhor. Até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui Ele tem nos sustentado. Né? Você que está acompanhando esse propósito, que está ouvindo os áudios, como o Senhor tem trabalhado na nossa vida. O Senhor está desvendando mistérios, Ele está abrindo nossa visão, Ele está dando discernimento a nós acerca da Sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Pai, mais um momento de alimentar nosso espírito com a Sua palavra. E nós queremos pedir o derramar do Teu Espírito Santo sobre nós, que o Senhor venha falar, sonde e esquadrinhe o nosso coração e prova os nossos pensamentos, vê se há em nós algum caminho mau, Pai, e nos guie pela vereda da justiça, pelo amor do Seu nome, Pai. Oh, Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui entregues nas Suas mãos, com os nossos ouvidos aqui, Senhor, inclinados para ouvir a Sua palavra, com o nosso coração aberto para receber aquilo que vem do Senhor, em nome de Jesus. Provérbios de número 27 diz assim: Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Seja outro que te louve, e na tua boca o estrangeiro, e não os teus lábios. Pesada é a pedra e a areia é uma carga, mas a ira do insensato é mais pesada do que uma e outra. Cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que amam, porém os beijos de quem odeia são enganosos. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Qual o ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lar. Como o óleo e o perfume alegra o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Não abandone o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da adversidade. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que eu saiba responder àqueles que me afrontam. O prudente vê o mal e esconde-se, mas o simples passa a noite e sofrem a pena. Tome-se a roupa, aquele que fica de fiador por outrem, e por penhor aquele que se obriga por mulher estranha. O que bem diz ao seu vizinho em alta voz, logo de manhã, por maldição lhe atribui o que faz. O gotejar contínuo no dia seguinte, no dia de grande chuva, e uma mulher rixosa são semelhantes. Contê-la seria conter o vento, seria pegar o óleo na mão, com o ferro se afia. Assim o homem ao seu amigo. O que trata da figueira comerá do seu fruto, e o que cuida do seu senhor será honrado. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. O inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Ainda que pises o insensato com mão de grau, entre os grãos pilados de cevada, não se vai dele a sua estultícia. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque a tristeza não dura para sempre, nem a coroa de geração em geração. Quando removido o feno, aparecem os renovos, e se recolherem as ervas dos montes, então os cordeiros te darão as vestes, os bodes, o preço do campo, e as cabras, leite em abundância para o teu mantimento, para alimento da tua casa e para sustento das tuas servas.
Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor por essa palavra. Eu quero estar comentando aqui alguns versículos e o verso número 1 diz assim: Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Seja isso até aqui. Amanhã, o amanhã pertence a Deus. Então nós não podemos nos gabar, amanhã eu vou ter aquilo. Às vezes não tem ainda, mas está contando com a coisa que ainda não chegou. Então nós não devemos contar com a minha mãe. Ela sempre fala, não devemos contar com o ovo ainda na galinha. Nós temos que contar com aquilo que está palpável, aquilo que está nas nossas mãos. O amanhã pertence a Deus, né? Aqui no verso 2, ele fala assim, ó, seja o outro que te louve e não a sua boca, o estranho e não os teus lábios. Dias atrás nós comentamos sobre isso, né? Falando sobre nós mesmos, vangloriar, nós mesmos falar de nós mesmos. Então, não seja nós que vem falar de nós, mas deixa que os nossos frutos, as pessoas olhem para nós e vejam e eles falem, não nós. Amém? Louvado seja Deus, glória a Deus por essa palavra. Aqui também está falando, verso 5, melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Às vezes você não quer repreender, não quer falar, mas tem momento que é necessário a gente conversar e falar, ter uma conversa franca com a pessoa do que aquele amor encoberto, aquele amor que não fala, que a pessoa nem sabe que tem. Amém? Louvado seja Deus. A alma, o verso 7, a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta todo amargo é doce. Aqui está falando que o Deus já comparou, o Salomão já comparou a sabedoria com o mel, né? E aqui tá falando que aquele que tá farto, ele vai até pisar no favo de mel, aquele que tá cheio, mas aquela alma faminta, todo amargo é doce, porque tá sempre querendo mais. E falando em trazendo para nós em relação ao alimento, veio a minha memória quando eu era pequena, e eu não gostava de coisa amarga, eu não gostava de jiló, jurubeba, gueiroba, não gostava. E a minha mãe dizia assim, deixa se você ficar com fome, se você não faz uma farofa de jiló e come purinha. Eu falava, eu nunca vou comer jiló, nunca. E hoje eu como, né? Houve um tempo que eu tive uma dengue hemorrágica, atacou o fígado e foi necessário eu comer coisa amarga. E eu desejava comprar o jiló, a jurubeba e a gueiroba para mim comer, porque quando eu comia, eu me sentia melhor. Então, a situação às vezes faz a gente gostar daquilo que a gente pensava que não gostava. Amém? Verso 9, como o óleo e o perfume alegra o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. O conselho cordial, aquele que você conduz de forma amigavelmente. Amém? Verso de número 11. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Irmãos, isso é muito sério, esse versículo. Porque às vezes nós não conhecemos quem é o vizinho que mora do lado da nossa casa, quem é o que mora na frente, nós não, às vezes não conhecemos. Cada um trabalha o dia todo, chega, vai para casa e cada um cuida da sua vida. Mas a palavra do Senhor está dizendo aqui, mais vale um vizinho perto do que um irmão longe. Às vezes nós valorizamos o irmão que está no outro lado do país e não damos atenção para o vizinho que está perto. Porque se a gente precisar, quem vai nos socorrer é o nosso vizinho. Amém? Continuando aqui. Esse ainda é a parte B do verso 11. Cê sabe, filho meu, e alegra o meu coração, para que eu saiba responder àqueles que me afrontam. Aleluia, glória a Deus. Por hoje eu estarei compartilhando esses versículos. Que o Espírito Santo continue falando em nossos corações. Amém? Senhor, muito obrigado, Pai, pela sua palavra, por tudo que o Senhor tem falado no nosso coração. Que o Senhor continua, Senhor, ministrando, ativando essas palavras no nosso coração, despertando em nós, Pai, aquilo que o Senhor tem para falar a cada dia. Nos instrui no caminho que nós devemos andar, que possamos ser melhor a cada dia. Nós desejamos ser agradável aos seus olhos. Estamos buscando a sabedoria do Senhor, Pai, porque nós queremos ser
pessoas melhores, queremos ser bons servos do Senhor, bons filhos, Pai. É isso que o nosso coração almeja. Por isso nós já te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, não só agora, mas para todos sempre, todos digam amém. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade.